canal Púrpura, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre a importância de reconhecer o machismo e todo tipo de opressão. A ideia de fazer essa live partiu de uma coisa que aconteceu hoje comigo na rua, que foi a seguinte. Eu vim andando, tava uma rua lotada, assim, cheia de gente, e aí eu tava mandando um áudio no aplicativo e um sujeito que tava descarregando o caminhão foi me acompanhando e falando um monte de besteira no meu ouvido, assim, coisas bem feias, que me incomodaram muito, assédio mesmo, foi bem agressivo. E no que eu tava andando, não sei se na cabeça dele, por eu estar ali compenetrada no áudio, eu estaria numa situação suposta de receptora, né, que não pode se defender, que tá ali ocupado com outra coisa e que vai então ficar ouvindo tudo que ele quiser falar, ele se empoderou. Só que aí eu parei o áudio, voltei, fui atrás dele conversar, falei assim, aqui, você não tem vergonha de ficar gritando pra mulher na rua, não? Que feio! E quando eu fui me aproximando, antes de falar disso, o sujeito já se encolheu, ficou desse tamaninho, ele tava com uma prancheta na mão, aí no que eu falava assim pra ele, sem nenhuma agressividade, falando mesmo, cara, ele foi escrevendo na prancheta, se escondendo e virando de costas pra mim, foi interessante ver como ele tava enorme, né, se sentia gigante do meu lado, numa situação em que eu tava caminhando de costas, e no momento em que eu encaro, ele não consegue me encarar. É claro que eu não tô aqui incentivando as mulheres a sempre reagirem, porque a gente sabe que o machismo mata. Então existem milhares de casos de pessoas que conversando ou respondendo foram agredidas, né? Eu li inclusive o caso de uma mulher na Bahia que foi assediada na rua, ela respondeu, falou, vai pro inferno, o cara pegou um pedaço de pau e matou a mulher. Então assim, não é isso que eu quero produzir. Mas eu acho que em situações seguras, quando você, por exemplo, tá numa rua cheia, uma pessoa que tá ali se favorecendo do fato de você ser mulher e estar sozinha pra cometer o assédio, questioná-lo, conversando, olhando no olho, falando, por que você tá me falando essas coisas, cara? Isso não foi legal. Muitas e muitas vezes desmonta o comportamento do agressor. E eu digo agressão porque no momento em que invade os seus limites e deixa você se sentindo mal, é uma agressão verbal. Durante muito tempo isso foi construído na sociedade, desde a infância dos garotos, né? Que eles têm de expressar essa masculinidade, essa virilidade, falando qualquer coisa pra mulher que passar na rua na frente deles. Desde muito criancinhas eles são ensinados a isso, ou eles são ensinados a fazer isso, ou vem esse exemplo. Porém, quando isso acontece e não é desconstruído, quando a gente adere ao famoso deixar pra lá, esse comportamento se torna naturalizado, né? Isso vale para diversos tipos de opressão. Para racismo, né? Eu ouço muito aquele lugar comum, aquele discursinho de que o racismo só existe porque a gente continua falando nele. Se a gente parar de falar isso, o ser humano vai esquecer essas desigualdades e se tratar como igual. Só que quem diz esse tipo de coisa se esquece da desgraça histórica que a gente carrega na nossa cultura, né? Do peso que séculos de escravidão, muito mais do que tempo de liberdade, o peso que esse período tem e como ele interfere nas relações sociais hoje. Então, é claro que o negro continua sendo discriminado, é claro que ele continua tendo menos oportunidades, e quando você tenta neutralizar esse discurso dizendo que todos somos iguais, você mostra uma miopia muito grande de quem não consegue entender que sim, aos olhos da lei, nós somos ou deveríamos ser todos iguais, mas na prática nós não somos tratados da mesma forma porque nós não temos as mesmas oportunidades. As mulheres idem. De uma outra forma, né? Porque nós sabemos que existe uma escala de opressão. Homem branco ganhando mais que mulher branca, que ganha mais que homem negro, que ganha mais que mulher negra, e por aí vai. Mas falando aqui na opressão, na sua forma pura, a mulher sofre essa opressão na sociedade, né? Se a gente tá andando de noite sozinha na rua, acaba que o medo é muito maior do que simplesmente ser assaltada. A mulher, ela sofre frequentes e subsequentes agressões o tempo inteiro, subindo no ônibus, né? O discurso machista ali presente. Acho que eu sou capaz de detalhar 4 situações de machismo que eu sofri hoje na rua só de manhã, assim, num curto período de tempo. Vamos dar oi aqui. Dulce Helena, como vai?
Como que chama essa pessoa? Sandro Alves. PCdoB Muriaé, parabéns pela luta diária. Obrigada, Sandro. Tô dando aqui um oi pra galera que tá acompanhando e participando da live. Bom, quando a gente explicita o nosso conhecimento a respeito da opressão, a gente inspira as pessoas. Você pode inspirar seus amigos, sua mãe, sua avó, seu pai, porque as pessoas começam a ouvir falar daquilo e começam a ver que tem algo errado. O negro, uma certa vez, durante o período do apartheid na África, falou assim: eu quero sentar do lado do branco no ônibus, eu quero beber no mesmo bebedouro, eu quero frequentar o mesmo banheiro. Por que que eu não posso? Quanto mais isso foi repetido, mais isso empoderou pessoas a questionar a instituição de um regime sectário, que segrega as pessoas. E quando a gente repete isso daqui é racismo, isso aqui é assédio, isso aqui é abuso, a gente empodera pessoas oprimidas a questionar a opressão. Então, da mesma forma que você diz assim, que sempre conversa com seu filho criança a respeito do poder que ele tem sobre o corpo dele, que ninguém pode tocá-lo, que ele não pode deixar com que as pessoas se aproximem de uma forma abusiva, no sentido de instruí-lo a respeito do que é abuso, para o caso de um dia ele estar sozinho, conseguir, entre aspas, se defender, a gente instrui a sociedade a respeito do que é a opressão. É claro que esse discurso aqui que eu tô fazendo não tem nada a ver com a ideia de responsabilizar a vítima pelo abuso e pela violência que ela sofreu, né? Uma criança conhecer o próprio corpo não a deixa imune à possibilidade de sofrer abuso algum dia na vida. Mas se ela vier a sofrer ou se ela identificar uma possibilidade disso acontecer, quando ela sabe o que é normal e o que é anormal, ela consegue gritar para a sociedade. Nem sempre, mas é uma possibilidade a mais que você dá. Quando você instrui um negro a respeito do que é racismo, e eu não tô falando aqui de uma forma vertical, né? Eu instruindo alguém. Tô falando da sociedade se alimentando de conhecimento. Uma pessoa que nunca tinha ouvido falar disso, percebe que sim, aquilo ali não é normal, que se na década de 50 era muito normal ele ser xingado, não ter as mesmas possibilidades, ser repudiado em certos ambientes, era normal não, era naturalizado de uma maneira doentia. Hoje não pode mais acontecer isso, porque isso já foi falado, isso já foi denunciado 1 milhão de vezes, né? Então, se a mulher antes, as liberdades sexuais da mulher eram reprimidas, como ainda são em muitos segmentos da sociedade, hoje, isso é mais absurdo ainda de acontecer, porque isso já foi tratado à exaustão, né? As pessoas têm acesso à informação, as pessoas têm mais liberdade para debater, mais canais de comunicação. Então, se você fala para um negro, olha, isso daqui você não pode admitir, ou, novamente, não no sentido de instruí-lo, mas no sentido de que ele observa outro negro lutando contra o racismo, uma mulher observa outra mulher lutando contra o machismo, e por aí vai, as pessoas começam a entender que elas têm um lugar de fala e que elas podem e devem se manifestar a respeito. É claro que tudo tem um momento, como eu disse, né? Quando você está numa situação de risco, você não pode cobrar isso da pessoa. E, aliás, em nenhuma situação, porque a pessoa tem o direito de seguir a individualidade dela e não querer se expor, por exemplo. Mas eu acho que se ela tiver essa possibilidade, essa vontade, ela precisa ser empoderada nesse sentido. Então, vou dar um exemplo aqui que não tem a ver com a opressão, mas pode ser muito bem utilizado. Eu tenho amigos, eu sou de São Paulo, capital, e eu tenho amigos de fora do estado que falam assim, que moram em cidades super violentas, com índices de assalto muito grandes, e aí eu falo assim, vem visitar, vem conhecer São Paulo, e elas falam, não, São Paulo é muito perigoso, Deus me livre. Por que elas têm essa impressão? É claro que São Paulo tem focos de violência e focos de lugares mais seguros, mas normalmente as pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem. Quando a pessoa vem para frequentar um lugar, eu mesma, quando eu vou a um bairro que eu não conheço, eu não sei direito se eu devo caminhar mais rápido, se eu posso andar por ali sozinha, se tem algum risco, se eu posso vacilar atendendo um celular, não sei. Porque eu nunca fui ali, eu não sei, eu não fiz o reconhecimento do local, eu não tenho uma sensação de pertencimento. E a mesma coisa quando você fala de opressão. Quando a pessoa começa a reconhecer a opressão, soa um alarme.
Hoje, quando eu tava andando na rua, me soou um alarme que antes, 10 anos atrás, me soava, que é o seguinte: este homem que veio aqui falando besteira no meu ouvido não tem esse direito. Isto é uma agressão. Isso não é uma manifestação de masculinidade, isso não é um elogio, isso não é a liberdade de expressão dele. Isto é uma agressão. E dependendo da forma como ela é feita, muita gente denuncia. Fala, eu fui agredida verbalmente. Isso não pode acontecer. E quando essas pessoas começam a se sentir ridicularizadas por fazer esse tipo de comportamento agressivo, do tipo, cara, nossa, que feio, com essa idade ainda, né? Gritando pra mulher na rua. Você não cresceu, não? Você nunca viu uma mulher na rua, não? Você, entendeu? E desconstruindo essa agressão, a gente empodera um grupo e um lugar de fala, que é o nosso, né? De mulheres que sofrem com qualquer tipo de manifestação do machismo. Tem uma música que saiu agora, eu queria inclusive fazer um vídeo sobre ela, não sei se eu vou ter tempo. Eu não quero criticar o cantor, nem a letra da música, mas é uma música que fala sobre como o cara é pegador e tem várias namoradas. E tá fazendo sucesso, né? Eu acho que esse ritmo é muito divertido, muito dançante, etc. Não vou criticá-lo, mas eu acho que a crítica que a gente tem de fazer é o porquê de a mulher não poder falar. Se o homem quer falar, se pra ele é motivo de orgulho, ficar com 1000 pessoas, não é a questão. A questão é porque a mulher, quando fala isso, é altamente repudiada, né? Sofre uma espécie de rejeição ou ataques nas redes sociais. Aqui, sempre que rola um vídeo em que eu manifesto meus posicionamentos progressistas com relação à política, rola ali uma chuva de xingamentos, todos de baixo calão, cunho sexual e questões machistas, né, se referindo à minha condição de mulher ou a qualquer aspecto de aparência, e nada que desabone o meu discurso, pelo contrário. A gente vive tempos de conservadorismo tão estarrecedor que existe gente que ainda acha que uma mulher ser chamada de prostituta é xingamento. Pra você ver tal a distorção da sociedade, né? Que não entende quais os tipos de violência que sofre uma mulher, como a sociedade consome serviços sexuais. É hipócrita no sentido de desrespeitar a mulher que tem essa profissão. Então chega nesse ponto, assim, de a pessoa chegar, quando ela te xinga, quando ela te chama de algo que tem algum cunho sexual, ela acredita que você vai se sentir ofendida. Uma coisa é a pessoa dizer, eu não concordo em nada com o seu discurso é torto, está cheio de falácias. Outra coisa é a pessoa querer fazer você se sentir mal pela condição de ser mulher. O machismo, ele tá impresso em todas essas atitudes, e quando a gente faz uma live sobre machismo e as pessoas questionam os assuntos da live sendo machistas, a live fica autoexplicativa, né? Já tem a razão de ser. Se eu tiver tempo, eu vou fazer um vídeo falando sobre essa música e o porquê de ser tão nítido que a mulher não tem as mesmas expressões do homem, o mesmo poder de expressão numa sociedade dominada pelo homem, do ponto de vista da opressão e dos grupos de poder, né? Se eu tiver tempo, eu vou fazer esse vídeo, vou colocar no YouTube e vou chamar de "E se fosse dito por uma mulher?". Vou tentar fazer isso. E aí, se rolar, eu vou colocar aqui o link na descrição dessa live. Gente, deixa eu ver quem mais comentou aqui. Rafael Moreno Ribeiro disse, respeita as minas. Rogério disse, parabéns pela luta diária por mais respeito e igualdade de direitos. Teu trabalho é fundamental. Muito obrigada, Rogério. Fico super feliz porque entra gente assim, aqui. Cristiane, temos de tocar fogo em tudo, Mari. É muita mulher morrendo e sendo abusada, né? Com certeza, Cris, no sentido de temos de falar sobre isso. Não falar não resolve o problema. Fico super feliz da galera entrar e participar da live, porque assim a gente consegue trocar ideias, a gente entende o que a galera tá achando, o que a galera gostaria de... que pautas a galera gostaria de levantar. E as pessoas, eu fico feliz também quando as pessoas trocam entre si, né? Um comenta, o outro responde, óbvio, né?
com respeito. Mas, por fim, eu gostaria de dizer, como eu estava falando agora, que quando a gente esconde um assunto e para de falar nele, ele não deixa de existir. Então, esse papinho de que, pare de falar de racismo, é exatamente vocês que criam a desigualdade porque vocês falam nisso. Não, definitivamente meu posicionamento é contrário. A gente tem de falar. Porque quando a gente fala, a gente escancara, a gente expõe a violência e tenta desconstruir um comportamento que é tido como natural há muitos séculos, né? Quando a gente fala, a gente dá voz ao oprimido. Falar é fundamental. As pessoas precisam enxergar as coisas acontecendo para que aconteça com elas o que rolou comigo hoje na rua. Acenda aquela luzinha em que eu digo, este homem não tem o direito de falar isso. É por ouvir diversos relatos a respeito de abusos e de violência que eu, em algumas vezes na minha vida, me identifiquei em situações de abuso, relacionamentos abusivos e por aí vai. É por ouvir falar de racismo que algumas pessoas se posicionam e falam, cara, você acabou de ser racista no meu ambiente de trabalho, eu vou chamar a polícia. Isso era inimaginável décadas atrás, né? Isso é um grande avanço para a sociedade. Inclusive quando outras pessoas que não estão dentro da situação, mas presenciam, se revoltam. Porque elas começam a ouvir falar quão antinatural é você repudiar o outro porque ele está numa condição de opressão. Então, é esse o recado que eu tenho pra dar. Sempre que você puder, fale. Nem que seja se você sofreu algum tipo de abuso ou assédio no metrô, fale, coloque no Facebook, coloque a hashtag, não sei se aquela campanha existe, meu primeiro abuso, ou assédio nunca mais e coisas do tipo, porque isso conecta as pessoas. Quando elas relatam essas coisas, é uma forma de elas se empoderarem e o empoderamento do oprimido intimida o opressor, intimida o abusador. É isso, gente. Obrigada. Um beijão. Tamo junto e continue acompanhando o canal Púrpura no Facebook e no YouTube. Se você gostou desse tema, gosta dos assuntos do canal, compartilhe, comente aqui embaixo, curta e mande para os seus amigos para que eles possam conhecer também, tá bom? Beijo, obrigada!